Nós vamos falar um assunto tão gostoso, tão maravilhoso, que ao meditar nesse assunto, ao prestar atenção na palavra, nós ficamos assim, com o coração ardendo. É uma realidade isso. Quando o teu coração arde em favor das coisas bonitas que Deus tem para oferecer, quando você sente que o teu coração está em paz, mesmo com as dificuldades que acontecem no dia a dia da nossa vida, quando você está num único objetivo de agradar a Deus, porque as pessoas hoje em dia estão preocupadas em ter benefícios de Deus, bênçãos de Deus, milagres de Deus. É uma verdade isso. Todos nós buscamos o milagre. Mas e nós fazemos alguma coisa em benefício ao Criador? Será que a nossa vida está realmente voltada para Ele? Será que a nossa preocupação é ter bens, ter os milagres, ou a nossa preocupação é agradar a Deus? Quando nós temos a oportunidade de priorizar as coisas na nossa vida, nós temos que priorizar agradar a Deus. Tem um texto que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto é lindo, que identifica para nós que nós temos que ter fé para poder agradar a Deus. Agradando a Deus, nós vamos ter o quê? O benefício de Deus na nossa vida. Agradando a Deus, nós vamos ter condição de receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O plano, o propósito, aquilo que Ele diz, vida abundante para nós. Mas nós temos que agradar a Deus. Quando o casal humano pecou, desobedeceu a Deus, a coisa pior que existiu foi realmente o fato da desobediência. É a mesma coisa que Deus disser para nós hoje em dia: olha, te dou tudo isso que você está vendo, todas as coisas lindas que tem no mundo, mas aquilo ali, que está ali, você não pode tocar, nem comer. Veja bem, amados, tanta coisa Deus oferece para as pessoas, mas tem certas coisas que não convêm. Falamos a semana passada, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa na vida, sou livre para fazer, eu tenho livre-arbítrio, mas o que me convém fazer? O mal está pronto para nos servir. Se você vai para o mal, com certeza vai ter as consequências do mal. O bem está sempre pronto para nos servir. Se nós procurarmos o bem, sempre o bem nos abençoará. Quando o casal foi expulso do paraíso, já imediatamente Deus fez a provisão, que já havia antes da fundação do mundo, de que traria para nós um Salvador, que traria para nós algo muito importante, que nos daria a condição de ter de volta aquilo que o casal humano perdeu, que é a vida eterna. Hoje, nos dias de hoje, ninguém está pensando na vida eterna. As pessoas hoje se preocupam com bens materiais, ter boa saúde e viver tranquilo, não ter problemas. Essa é a preocupação das pessoas. Eu não quero ter problema nenhum, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter dinheiro, eu quero ter vida tranquila, não quero dor de cabeça. Essa é a vontade das pessoas. Poucas pessoas falam assim: eu quero tudo isso, vida boa, tranquilidade, paz, mas eu quero o mais importante para mim é vida eterna. Jesus disse que nós podemos ter tesouros na terra, mas é melhor ter tesouros no céu. O que significa para nós? Que nós temos que pensar nas coisas de Deus, em primeiro lugar, para podermos receber as coisas terrenas. Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas para as nossas vidas. Identifica sempre a prioridade servir a Deus. A prioridade
agradar a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías no capítulo 11. 400 anos de vinda de Cristo. O profeta Isaías diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé, pai de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. É um sentido figurado de algo que ia acontecer. O versículo 2 identifica para nós: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Está falando de Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi. Está falando de que o Espírito de Deus estaria sobre ele e com ele, trazendo conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Tudo isso, durante o ministério de Jesus, aconteceu. Teve sabedoria, teve entendimento, conselheiro e poder, conhecimento e temor. E o versículo seguinte diz: e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Significa que Jesus Cristo viria e que ele não ia julgar pela aparência das pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele também nem decidirá com base no que ouviu, ele não ia ouvir fofoca de ninguém. No versículo 4, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Significa que aquele que priorizar Deus, que receber os conselhos de Jesus, que seguir o único caminho que é Jesus Cristo, terá uma recompensa. Mas aqueles que decidirem por outro caminho, com certeza a morte eterna. 2 pontos: vida eterna e morte eterna. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que às vezes está tendo uma dificuldade muito séria e sempre pensa dessa forma: será que sou um fracassado? Será que a minha vida é só de fracasso? Será que realmente eu não vou conseguir os meus objetivos? Será que eu não vou conseguir alcançar o que sempre sonhei, o que desejei? Será que minha vida é eternamente fracasso? Você pode ter tido uma vida até muito saudável e agradável, mas de repente você começa a sentir no seu coração, na sua vida, nos seus relacionamentos, situações aflitivas, que tira você do foco, que incomoda, que deixa você completamente sem rumo. Às vezes num beco sem saída, numa situação de perigo, e às vezes situação de morte. E você diz: sou um fracassado. Já falamos diversas vezes que a palavra emitida, ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar, de vida ou de destruição, vida ou morte. Quando você começa a pensar: eu sou um fracassado, e você fala: eu sou um fracassado, você vai ser um fracassado. Você tem que banir do seu dicionário a palavra fracasso. Porque se você é um cristão verdadeiro, se você aceitou Jesus como Senhor de sua vida, se você reconhece que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, e ele nos deu o conhecimento, nos dá a paz, nos dá o entendimento da palavra, eu não sou fracassado não. Eu posso estar passando por um monte de problemas, mas sou um vencedor, amém? Eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo disse que quando ele está fraco, aí que eu fico forte. Isso tem que acontecer conosco quando estamos fraquinhos na fé, nos relacionamentos, nas situações que estamos vivendo. Aí que você tem que ter coragem para enfrentar a situação. Não vou aceitar isso não. Em nome de Jesus, vou à frente.
O apóstolo Paulo diz que a gente tem que olhar para o alvo. Eu vou rumo ao alvo. Meu alvo é aquele. Meu alvo é vitória. Meu alvo é vencer. Meu alvo é a vida eterna. O nosso alvo tem que ser a vida eterna. Se nós buscarmos o reino de Deus, que é a vida eterna, nós vamos ter todas as coisas que nós precisamos. Ouviram aquela música, sacode a poeira e dá a volta por cima? Você verga, mas não quebra. É como a palmeira. O furacão, o vendaval, você pode ver que as palmeiras elas vão lá embaixo. Ó. Passou o vento, elas voltam novamente. Nós temos que ser assim. Pode vir todo tipo de ventania, furacão, qualquer coisa, você é palmeira. Lembra na palmeira? Eu posso me curvar, mas cair não. Ser arrancada não. Eu sou um fracassado? Não ouvi direito. Eu sou um fracassado? Eu sou mais que vencedor. Amém? Amados, Mateus 11, 29 e 30. Olha só o que Jesus diz. Eu creio na palavra de Jesus. Quem crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Se você crê no Evangelho, a palavra diz assim: sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, tardio para falar. O que isso significa? A gente tem que pensar. Nós temos que estar preparados para ouvir, pensar, falar, praticar a palavra do Senhor. O que Jesus está dizendo? Ó que lindo, ó, venham a mim todos vocês que estão o quê? Cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Se Jesus faz esse convite especial, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou dar descanso para vocês, vou dar alívio para vocês. Como ir até Jesus? Como chegar até Jesus? Se ele está olhando para você que está cansado, sobrecarregado, problema sério, aquela carga pesada, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que Jesus faz esse convite? Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Palavras de Jesus registrada do Evangelho. Sejam meus seguidores, seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir as orientações de Jesus, seguir a disciplina de Jesus, seguir a voz de Jesus. Aprendam comigo porque sou bondoso. Jesus não é mau. Se ele é bondoso, nós temos que ser bondosos. Nós temos que despir de uma coisa natural do homem. Quando eu falo homem, a mulher também herdou. Sabe o que, gente? A maldade. A maldade nós herdamos. Foi a maldade que fez Caim matar Abel, a ira, o ódio, a inveja. Porque o pecado já começou a tomar conta do ser humano por causa da desobediência. Se Jesus diz, vem comigo, eu sou bondoso. Nós temos que ser idênticos a Jesus, porque se somos seguidores de Jesus, nós temos que ser bondosos com as pessoas. Bondoso com o marido, bondoso com a esposa, com os filhos, com os amigos, com as pessoas. Às vezes nós temos dentro de nós uma animosidade natural. Vocês já ouviram falar? Eu estou com o pé atrás com aquela pessoa. Já ouviram isso aí? Sim ou não? Estou com o pé atrás com aquela pessoa. Você já ficou com o pé atrás? Ó, eu tenho o pé atrás com aquela pessoa. Não confio muito nela não. Olha as olhos dela. Quando você exerce a bondade, você não fica com o pé atrás de ninguém. Sabe por quê?
Porque Deus vai te dar o discernimento de saber se a pessoa presta ou não presta, se é boa ou má companhia. Até que prove em contrário, o que está escrito lá? Que Jesus não olharia as aparências. Porque Jesus, ele olha o coração. Lá em Jeremias diz o seguinte, que Deus esquadrinha a mente e prova o coração. Jeremias 17. Veja bem, Jesus, ele olha a tua mente. O que você está pensando, hein? O que você está maquinando? E olha o teu coração. Então, nós temos que estar preparados com essa palavra chamada bondade, esse sentimento que é chamado bondade, que faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. As 9 essências do fruto do Espírito Santo de Deus, a bondade está ali. Quando você é bom, nada te incomoda. Quando você é bom, nada te perturba. Quando você é bom, as pessoas olham para você e dizem assim, puxa vida, que bom estar contigo. Eu quero ser igual a você, eu quero estar com você. A tua companhia me faz bem. Começa dentro de casa. Nós temos que viver a nossa vida na bondade, no amor. Porque senão o diabo, ele entra na brecha quando existe uma discussão, palavras mal faladas, pessoas que entendem palavras que está dizendo uma coisa, mas ela entende, às vezes a palavra é de dupla interpretação. E o diabo, ele usa a segunda interpretação porque quer fazer mal. As leis existem no país, mas quando o juiz vai julgar em cima da lei, tem o contraditório da lei, tem a controvérsia da lei, tem a interpretação da lei. O promotor pode achar de um jeito, o advogado acha de outro e o juiz entende de outro. E aí, como é que fica? É o juiz que vai decidir a interpretação dele, o que ele acha, baseado no quê? Nas provas materiais e testemunhas. No relacionamento em casa, diante de Deus, que é o nosso juiz maior, nós temos que pensar, quem é o advogado de defesa e quem é o promotor? Promotor é aquele que acusa, o advogado de defesa é aquele que defende, e Deus é o juiz. Dentro da sua casa, quem é o promotor e quem é o advogado de defesa? O marido pode acusar a esposa pode acusar o marido. Quem vai defender? Ou vice-versa, eu me defendo, eu tenho contraditório, eu não consigo entender você, o que você fala eu não entendo, ou eu não quero entender. Quando Jesus disse aqui, sejam meus seguidores, presta atenção, amados, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Bondade com humildade, para poder entender as coisas e encontrar o quê? O descanso. Bondade e humildade. Se nós não formos bondosos e humildes, esqueça o benefício de Deus na sua vida. Esqueça. E ele diz mais na sequência, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Nós temos que ter deveres. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Deus deixa alguma coisinha para a gente carregar. A sobrecarga ele leva, mas a carguinha fica. O que é a carguinha? As aflições do dia a dia, nos relacionamentos, no comportamento nosso de cada dia, nas nossas atividades diárias. Mas sempre não podemos nos esquecer da prioridade. Eu quero a vida eterna. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar lá. Tem um ponto. Significa assim, o chamado. É o chamado de Jesus. Quando é chamado, é convite. E esse convite traz para nós algo interessante, que é o caminho a seguir. Qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é Jesus Cristo. E ele nos ensina nesses textos o que tem que fazer.
o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer para seguir esse caminho, atender esse chamado? Primeiro, a responsabilidade. Nós temos que ser pessoas responsáveis naquilo que fazemos. Nós temos que entender que a responsabilidade é algo responsável por aquilo. Sou responsável de cuidar da minha família, de proteger minha família, de prover para minha família. Sou responsável por isso, sou responsável por aquilo, pelas minhas intenções, sou responsável pelas minhas atitudes. Isaías 29:13. Olha que diz o Senhor Deus. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Deus estava falando para o povo de Israel, que serve para nós hoje como Israel de Deus, que tem muitas pessoas que louvam a Deus, cantam, corinho, etc., mas o coração está bem longe. São pessoas irresponsáveis. São pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o próximo, nem com a sua própria vida, e nem tampouco com a vida eterna. E Isaías diz claramente que é a palavra do Senhor. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. É a famosa ladainha, aquilo que é repetitivo que a gente vê em quase todos os lugares. Isso traz para nós um sentimento de engano. As pessoas às vezes são enganadas. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para entender o que nós queremos ter em relação àquilo que Deus tem para nós também. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e eu os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte, ou com a forte mão. Quando Deus diz para nós, eu não fico pensando 2, 3 vezes, não. Quando ele diz assim, não fique com medo. Deus fala assim, não fique com medo. Eu vou ficar com medo, gente? Fala a verdade. Sim ou não? Eu não vou ficar com medo. Se Deus está falando, não fique com medo, pois eu estou com vocês. Se eu tenho a certeza que Deus está comigo, e nós falamos a semana passada sobre o Espírito Santo em nós, aqui, porque nós somos santuário do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, eu vou ter medo do quê? Do quê? Eu não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo, Ele falou. E eu priorizo Deus na minha vida. E diz mais, eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Isso quer dizer certeza de segurança. Quando você tem essa certeza de segurança, você é uma pessoa forte também. Porque você é uma pessoa que crê, uma pessoa que está voltada para as coisas de Deus e uma pessoa que quer servir ao Senhor para alcançar o quê? A vida eterna. Se você buscar a vida eterna, todas as suas necessidades serão supridas no tempo que Deus assim o quiser. Amém? A certeza de segurança. Isaías 41:17 diz, quando o meu povo pobre e necessitado, presta atenção, amados, quando o meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Meu Pai do céu, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, quando o meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, o Deus de Israel, não os abandonarei. O que ele está dizendo? Você pode estar passando fome e sede, Ele vai te dar o alimento e a água para você sobreviver. Amém, irmãos? Isso significa que Deus jamais vai te abandonar. Embora as pessoas pensem, Deus me abandonou, Deus me esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Mas o que eu estou fazendo para que Ele acorde e olhe? Não que Deus dorme. Não, nós é que dormimos. Mas Deus está tão desperto que Ele passa a te olhar
E às vezes ignora, porque você tem o livre-arbítrio, você não está nem aí com ele, você não prioriza, você não pratica a palavra, você esquece, você não está no caminho. Você não é bondoso nem humilde. Mas quando você é voltado para Deus e está com sede, com fome, Ele vai te sustentar. O escape vai acontecer no momento exato que você estiver no maior desespero, o mar vai abrir para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Situação que é certeza de salvação. Certeza de salvação é quando nós estamos praticamente esperando que Deus realmente esteja conosco. Em Isaías 42:5, o Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo, versículo 6, eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Está falando de Jesus. Jesus veio para curar, restaurar, libertar, salvar, dar a vida eterna. Mas Deus não quer que as pessoas fiquem do jeito que muitas pessoas estão adorando o quê? Imagens esculpidas. Deus diz claramente, versículo 8, não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Tem pessoas que se curvam diante de imagens. Deus não está na imagem. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, você é santuário do Espírito Santo. Então você não precisa se curvar diante de ídolos. Você tem que se curvar diante de Deus, no seu quarto. A adoração é exclusivamente a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e o 17. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que ele tem feito. Amados, Apocalipse, a revelação de Jesus a João, na ilha de Patmos, nos esclarece um ponto aqui muito preocupante para nós hoje em dia. Eu venho logo. Alguém tem dúvida que Jesus está chegando, está voltando? Alguém tem dúvida? Não. Pelos acontecimentos que nós estamos observando, Jesus está chegando. E é hora de arrependimento, é hora de buscar a salvação, é hora de acrescentar o que nós temos de mais importante, amor a Deus e ao próximo. Vou trazer comigo as minhas recompensas. As recompensas são as bênçãos sem medida que Jesus vai trazer para o seu povo, para a sua igreja, e dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito? Priorizando Deus, Jesus em nossas vidas, ou nós temos tendo outro comportamento? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve isso, diga também, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Vem. Vem beber da água da vida. Vem participar com a noiva, com Cristo e a igreja. Nós temos que estar despertos e vigilantes nos dias que nós estamos vivendo, esses dias. Quando a família está em perigo, a sociedade está em perigo. Nós tivemos ontem mais 2 tentativas de suicídio. Mais 3 pessoas cometeram suicídio. Todos os dias pessoas tentam se matar e outras conseguem se matar. Por quê?
Quando vai ver o histórico da pessoa, por quê? A pessoa não quer saber mais da vida, porque não recebe o amor do marido, não recebe o amor da esposa, não tem o carinho dos filhos, e filhos às vezes não têm o carinho dos pais. Existe uma situação que o diabo ele coloca na vida das pessoas, que é conflito familiar. O diabo jamais vai permitir uma família unida, jamais vai permitir uma família harmoniosa. O diabo ele quer destruir a família, e ele vai em cima do marido, ele vai em cima da esposa, vai em cima dos filhos. Quando um está bem, o outro não está. Quando o outro está bem, o outro não está. Quando os dois estão juntos, vem alguma coisa para atrapalhar, vem uma palavra de ofensa, vem algo, vem alguém que incomoda, pessoas, parentes, vem junto, atrapalha a vida, vira um inferno. E quando o lar é um inferno, quem habita o lar? O capeta. O meu lar é um inferno. As pessoas às vezes mandam mensagens: pastor Picarelli, o meu lar está um inferno. Por causa disso, é lógico que está. Casa dividida, Deus não está. A harmonia da família tem que estar no único propósito, Deus. E entre as pessoas. A harmonia começa dentro de casa. Mas o diabo ele traz coisas do passado para infernizar o homem em respeito à mulher dele. O diabo traz coisas do passado para infernizar a mulher em detrimento por causa do homem. O diabo faz isso, gente. É o capeta. Destruir, matar, roubar. Você é inteligente? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você prioriza Deus? Você recebeu esse convite? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você recebeu? Então você vai fazer o quê? Chaleira no diabo, chaleira no capeta. Vem cá minha mulher, dá um beijo nela, vem cá meus filhos, vamos estar juntos, vamos orar juntos. Diabo algum, capeta dos infernos algum, resiste uma família de mãos dadas orando e buscando a Deus. Amém? O diabo não resiste quando o marido pega a esposa, os filhos se ajoelham, oram, choram, clamam por justiça. Diabo some, desaparece, porque a palavra é clara e eu creio, nenhum será condenado quando estiver diante de Deus. Às vezes o milagre não acontece porque um está de um lado, outro está do outro, e Jesus está bem distante. E Jesus é o primeiro que aparece diante de você e falou: vinde a mim, ao chamado, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou bondoso, sou humilde. Quem não entender, dança. Quem não se preocupar com a sua família, com o bem-estar da sua família e com visão de futuro, dança. Chega um momento que não tem jeito mais. A pessoa já não é mais a palmeira. É uma árvore daquelas bem grandona que vem o vendaval, arranca tudo, com raiz e tudo, e vai para o beleléu. Não deixe isso acontecer na sua vida. O momento é agora de se deixar diante de Deus, que Deus conduza a sua vida e te dê vitória, porque é isso que nós precisamos ter, vitória e salvação. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos orar então, pedir essa proteção desse Deus Altíssimo, nosso Pai querido, maravilhoso Senhor. Cadê a irmãzinha que vai dar o testemunho? Romilda. Boa noite a todos. É meio complicada a minha situação, mas eu estou aqui para testemunhar que Deus tem feito maravilhas na minha vida, com tristezas, porque só alegrias o ser humano não tem, né? E faz 2 anos que eu frequento a Batista. Infelizmente, eu vim num momento de dor, que eu tinha, há 15 anos eu vivia com meu esposo, e nós vivemos uma vida de turbulências, né? Era brigas e mais brigas, eu era católica, e eu não conseguia levar ele na igreja. Ele ia, e eu sempre tive fé no Senhor. Mas
todas as vezes que eu ia na igreja, eu sempre achava que faltava algo para mim, né? Que aquela igreja não me satisfazia, né? E, infelizmente, aconteceu há 2 anos atrás uma briga, quase uma tragédia na minha família, e um membro da igreja está aqui, que ela está ali, a Ceci, estava presente e me convidou para vir na igreja. Isso aconteceu em outubro de 2012. A minha filha veio primeiro, e em 2013 eu vim, no começo de 2013 eu comecei a frequentar aqui. E aqui eu me encontrei, nesses 2 anos, vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora em janeiro. E assim, o meu marido, ele aceitou a vir comigo, e ele sempre foi uma pessoa muito explosiva. E eu vim pedindo a Deus, né, que ele viesse se transformar, né, que transformasse ele, e que ele não vinha frequentemente comigo, mas ele sempre estava vindo e eu sempre estava vindo, né, aos domingos. Só que, como nós tínhamos comprado um rancho, ele começou a não querer vir mais aos domingos. Aí eu falei, não, então nós vamos às quartas, no dia que o pastor Picarelli falou, mas um Picarelli, né, que todo mundo tem assim eu acho que é um preconceito antes de ver o culto do Picarelli. Né? Eu falei, não, o Picarelli, né, já que você não vem no domingo, eu vou vir no domingo. Ou no dia da semana, não consigo vir no final de semana. Aí ele pegou e falou assim, então tá bom, então vamos. Aí ele começou a frequentar a igreja também. Isso vai fazer 2 anos, né? E, infelizmente, a minha vida, depois que eu entrei na Batista, vai fazer 2 anos, fez 2 anos, foi assim, maravilhosa. Eu nunca, nesses 15 anos da minha vida, eu nunca fui tão feliz como eu fui. E Deus, ele tem um propósito na minha vida, tinha um propósito na minha vida. 2 anos atrás, eu não sabia que aquilo que ele fez lá no passado, há 2 anos, que é quase uma tragédia na minha família, foi para hoje eu estar aqui e ter a fé que eu tenho. Eu já tinha fé, mas a adoração da palavra, o entendimento. Eu não vou falar para vocês que eu entendo a Bíblia, eu não entendo muitas coisas, mas eu entendo tudo que o pastor fala. Eu, assim, procuro estar sempre melhorando, né? E em outubro, infelizmente, meu esposo faleceu. Vai fazer 4 meses que ele faleceu. E eu estou aqui para testemunhar que não está sendo fácil, porque é muito difícil você perder uma pessoa que você viveu 15 anos, praticamente 13 anos da sua vida, uma vida de turbulência. Em 2 anos, você ser feliz completamente, como eu fui, através da igreja, através da palavra, e agora não tenho mais ele. E eu só estou forte agora, nesses 4 meses, por causa da igreja, por causa das quarta-feiras, que eu venho aqui e me fortaleço. Eu venho aqui, escuto as palavras, e que todas as quartas são as palavras que é para o meu começo, é para a minha semana. Porque, infelizmente, eu não fiquei só uma dona de casa, né? Eu fiquei com uma empresa, eu fiquei com vários problemas. E é mais difícil, é muito mais difícil. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 11 anos e minha filha de 19, não é fácil. E logo que meu esposo faleceu, tudo aconteceu dentro daquela empresa, tudo, sabe? E eu ficava, toda quarta-feira, eu chegava assim, Deus, né? Eu tenho que ser forte, né? E assim, todas as quarta-feiras, faz 4 meses que eu venho aqui me fortalecer, escutar a palavra. Não é fácil. E eu quero agradecer ao Picarelli, porque ele me dá muita força na quarta-feira para mim continuar a minha semana,
Não é fácil mesmo você perder alguém que você ama, que você lutou 15 anos da sua vida para ser feliz totalmente. Lógico que nós, casais, não somos felizes totalmente. Não existe casal perfeito, né? Como eu não era, como meu esposo não era. Mas a família é muito importante. Os filhos são muito importantes. E eu quero agradecer a Ceci que me trouxe aqui para a igreja. E que hoje eu sou uma mulher realizada. E que hoje eu sou uma mulher, eu posso falar, feliz. É lógico que a perca é muito difícil, porque eu tenho muita saudade do meu esposo, né? E que eu tenho a certeza, assim, a certeza de uma esposa, que o meu esposo está junto do pai. Porque há 3 meses antes do falecimento dele, ele veio aqui e entregou a sua alma. Porque ele também era católico, né? E aí ele ainda, quando ele sentou na cadeira de volta, ele falou: tá, eu aceitei Jesus, mas eu sou católico. Eu falei: não, tudo bem, né? Tudo bem. Então, eu agradeço, eu estou aqui para testemunhar coisas que realmente Deus faz, tem propósitos na nossa vida, que nem sempre é fácil, é difícil. E uma passagem, assim, eu quero ser bem breve para todo mundo entender que, às vezes, a gente tem testemunhos, tem pessoas que vêm e falam coisas para a gente, que Deus manda. E um pastor, em 2014, ele falou para mim: Romilda, você vai ganhar uma grande quantia em dinheiro esse ano. E eu fiquei feliz, eu falei assim: que bom, né? Eu achei que era serviço, alguma coisa que nós trabalhamos, né? No ramo de prestação de serviço. Eu, particularmente, achei, né? Aí ele falou assim: você vai ter que administrar, não vai ser fácil, mas você vai vencer. E nisso eu cheguei e falei para o meu esposo, ele falou assim: vai jogar na loteria. Ele jogou na loteria, fez eu ir lá, conferir. Eu falei: tá, não, você não ganhou. Eu falei: não, deve ser algum serviço. Infelizmente, todo esse dinheiro que eu recebi em 2014 foi da herança do meu esposo. E é um dinheiro que ele não tem felicidade. Ele não tem prazer, porque hoje eu me sinto, tudo que eu faço, ele não tem cor, por enquanto, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim ainda, né? E eu agradeço a Deus, eu não culpo Deus, porque muitas vezes, se eu estivesse na católica hoje, eu poderia falar: poxa, porque Deus fez isso comigo? Eu estava tão feliz, né? Por que ele fez isso comigo? Não, eu não acho isso. Eu acho que era a hora dele, porque se fosse para ele ficar, ele teria ficado, mas era a hora dele, era a passagem dele. E eu fiquei, e eu tenho fé no Senhor, que Deus tem o melhor para mim. Na ressurreição você encontra com ele. Amém? Amém. Ceci, vem aqui. Vem aqui, Ceci. Tua filha espiritual, você sabe disso, né? E você tem que cuidar dela, né? Amém. Está cuidando? Ótimo, amém. Feche seus olhos, amados. Vamos orar pela Romilda, pela Ceci, por esse testemunho maravilhoso do que Deus faz na vida das pessoas. Deus amado, nosso Pai, que bom poder te ouvir, Senhor. Que bom é poder sentir a Tua presença em nós. Que bom é poder participar com nossos irmãos, com essas vidas preciosas, maravilhosas, que nós recebemos de Ti essa unção especial de conforto, de alegria e de paz. Coloco diante do Senhor a Romilda, Pai, e diante do Senhor a Ceci, que vai cuidar dela. A Romilda, Pai, que passou por todos esses problemas conforme o testemunho dela, mas o Senhor disse: vem, chamou o marido, e o marido foi, está ao teu lado. O Espírito volta para Deus, e na ressurreição todos poderemos estar juntos nisso. Ó Pai, eu quero que o Senhor derrame Tuas bênçãos em cada vida aqui, que nós aprendemos a respeito de Jesus, aquele que é humilde e bondoso, aquele que nos dá a oportunidade de alcançar realmente a vida eterna. Por isso, Pai, derrama as Suas bênçãos agora, de alegria, de paz, de felicidade,
e principalmente de proteção. Ajuda-nos, Senhor, a trazer harmonia no lar, bondade no lar e humildade no lar, para que as pessoas que fazem parte da tua família possam estar no único propósito de te adorar e te buscar cada vez mais. Oramos e abençoamos em nome de Jesus a todos. Amém.